Desejamos uma excelente oficina. Opa, gente. Bom dia a todas, a todes, Obrigado, a gratidão. todos. Mais uma vez eu vim aqui diante de vocês, agradecendo essa oportunidade, pedindo licença a quem depois vai assistir. A palavra é algo sagrado, é a palavra que nos constitui como pessoas que somos. E eu vou começar essa oficina, antes de tudo, fazendo um seguinte comentário. A pessoa que está no perfil da Nelly, ou do Nelly, colocou aqui uma fala maravilhosa que diz que nós somos monumentos vivos e que a gente possa pensar nisso. Nós somos monumentos vivos, nós damos sentido e história ao mundo. A história nós criamos e nós concedemos a ela o seu lugar de história. E eu vou começar com um canto que fala de planta, um canto que fala de campo, um canto que fala de nascer e de brotar. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Dizem que há muito, muito, muito tempo, bem além desta terra em que nós estamos, havia um império enorme, o Império Chinês. Nesse enorme e vasto império, havia um garotinho, que era conhecido na região por ter um dom maravilhoso. Esse garotinho era capaz de fazer brotar e com muita beleza qualquer semente. E ele era um agricultor, um floricultor de mão cheia, um jardineiro incrível. E toda a região o conhecia assim. Acontece que chegou um tempo em que o imperador, por não ter herdeiros, precisar escolher o seu sucessor. E ele então, as pessoas conheciam o imperador por ser um homem que apreciava muito a jardinagem. E o imperador então convocou crianças do reino inteiro que se apresentassem ao Palácio Real para serem submetidos a uma prova. E várias crianças foram, inclusive o nosso pequeno jardineiro. Aquela fila era enorme e se estendia por metros e mais metros. Cada criança estendia a mão e recebia uma semente, inclusive o nosso pequeno jardineiro. E cada uma dessas crianças teria um ano para fazer o que fosse melhor para aquela semente. Todo mundo da região em que morava o nosso pequeno jardineiro dizia: esse vai ser o nosso futuro imperador, com certeza. Ninguém tem mão melhor que esse menino. E, de fato, ele fez tudo direitinho. Colocou a semente num pote, separou a melhor terra, cobriu, não deixou nem muito fundo, nem muito raso o lugar da semente dentro do pote. E ele regava. E ele não deixava tomar muito sol, mas também não deixava ficar muito na sombra. E ele até conversava com essa semente, porque ele acreditava nesse poder. O tempo passou. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês. Nada. Nenhuma folhinha verde apareceu. O garoto ficou preocupado. Mas ele não desistiu, claro. Resolveu trocar de pote,
trocar de terra, trocar até de lugar, pensando no Feng Shui, pensando na disposição dos objetos para ter uma melhor energia. Mais um mês se passou e nada brotou. O tempo foi passando e o nosso pequeno jardineiro fazia de tudo que ele sabia, e até experimentava novas técnicas. Mas por mais que ele tentasse, por mais que ele pedisse conselhos de outros agricultores, de outros jardineiros, nada fazia aquela semente brotar. Ele começou a se sentir fracassado. Ele começou a se sentir arrasado. E quando o tempo foi chegando para ele se apresentar ao imperador, ele disse ao seu avô: eu não quero ir, vô. Eu vou ser o único a chegar lá com um pote vazio. Ah, eu não tenho coragem de fazer isso. Então, dando um sorriso, o senhor perguntou: você fez o seu melhor? Eu fiz. Você tem certeza disso? Claro que tenho. Pois então vá, leve ao imperador o seu melhor. Você tem esse dever. O garoto, então, se encheu de coragem, pegou aquele pote vazio e se encaminhou. Gente, mas foi um desafio. Porque pelo caminho, cada hora chegava uma outra criança com cada pote maravilhoso. E não era só o pote, não. As flores mais lindas, mais viçosas. E o menino, cada vez que ele via uma planta linda, uma flor vistosa, ele ia encolhendo. E ele ia ficando pequenininho. Mas ele precisava mostrar para o imperador o seu melhor. E ele foi. E ele seguiu adiante. E o imperador, como todo bom imperador, estava lá com toda a sua pompa, com toda a sua pose, aqueles bigodes chineses longos, né? Como é costume a gente ver nos filmes. E ele, todo circunspecto, ia observando. As crianças passavam com seus vasos, suas flores. E ele observava, balançava a cabeça, fazia expressões de curiosidade. E continuava, passando, até que ele parou diante do pote vazio do nosso pequeno jardineiro. E o menino suava frio. O imperador fez uma expressão muito séria e falou assim: você tem coragem de trazer um pote vazio na presença do seu imperador? E nesse momento, sempre com os olhos baixos, o jardineiro levantou os olhos, olhou nos olhos do imperador e disse: eu trouxe o meu melhor, Vossa Majestade. Nesse momento, o imperador abriu um sorriso e disse: tenho aqui o meu sucessor, pois todas as sementes que eu entreguei tinham sido passadas pelo fogo. Nenhuma delas era capaz de brotar. E é de um homem, de uma pessoa com caráter e com a certeza de ter feito o melhor. É dessa pessoa que nós precisamos para o reino. Uma pessoa que não vai mentir e que vai enfrentar todos os desafios com certeza de estar fazendo o seu melhor. E assim, o nosso pequeno jardineiro foi aclamado como novo sucessor para ser o futuro imperador da China. O seu nome eu não guardei, mas eu guardei que o seu reino foi um dos mais longos e mais prósperos na história de todo o Império Chinês. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E eu aproveito esse momento para narrar essa mesma história de uma outra forma.
através da leitura do livro O Pote Vazio, escrito por Demy, editora Martins Fonte. Tradução do inglês de Mônica Starrell. Há muito tempo, na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais gostava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será o meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador. E cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passavam e nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado, pôs terra nova e melhor num vaso maior. Depois, transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores, ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele porque, pela primeira vez na vida, ele não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, ele disse, você não vai mesmo se apresentar ao imperador? Você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada.
O pai de Ping ouviu a conversa e disse: Você fez o melhor que pôde, e o melhor possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio, levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente, chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando um castigo. O imperador perguntou: Por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu: Eu plantei a semente que o Senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então declarou para todos ouvirem: Encontrei! Encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essa semente, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com o meu reino inteiro e torná-lo imperador deste país. O pote vazio de Denis. Bom, gente, primeiramente, assim como eu tenho aprendido com meu companheiro Samuel Medina, eu peço licença, um pouco depois de já ter contado a história, mas peço licença para falar com vocês e para direcionar para vocês o que a gente tem para compartilhar das nossas experiências e do que a gente conhece da área de contação de histórias. Eu sou Pamela Machado, contadora de histórias, bibliotecária. Inclusive, para os que chegaram depois, eu estou na escola que eu trabalho agora e por isso vocês estão ouvindo aí uns gritos, uma alegria sem fim, das crianças correndo para lá e para cá. Então, já peço desculpas por isso, mas é o natural de uma escola e ainda bem que a gente está com criança aqui, né? Mas, assim, o que eu quero, nesse primeiro momento, trazer para vocês, e, na verdade, é trazer uma pergunta, porque muito mais do que respostas, o nosso intuito aqui é trazer perguntas, reflexões, e dizer que a gente não tem uma resposta pronta, né? Mas queria ouvir de alguém que tem o desejo tanto de falar ou de escrever no chat, mas se alguém quiser falar também tem a abertura nesse momento, para dizer como que foi a experiência de ouvir essa história dessas duas maneiras. Alguém quer compartilhar com a gente? Essa é a hora do silêncio. Eu não consigo ver daqui, gente, assim, todo mundo, eu infelizmente estou no celular. Então, se alguém levantou a mão, eu vi agora. A Andréia levantou a mão, né, Andréia? Pode falar, Andréia, fica à vontade. Simplesmente parabéns a vocês, porque encanta a entonação, a maneira da interpretação, então é encantador. Se para nós é emocionante, imagine para as crianças, né? Então, o que eu quero dizer aqui é parabéns pela iniciativa, parabéns pelo dom, eu acho que é um dom, né? Que vem de Deus, primeiramente. Porque não é todo mundo que tem essa magia de encantar, de prender
a atenção daquele que está recebendo a mensagem da história. É só isso mesmo. Parabéns. Obrigada, Andréia. E aí eu aproveito, então, a fala da Andréia e agradeço. A gente vai conversar muito sobre esse possível dom da contação de histórias, né? Mas eu abro também até para a Andréia para perguntar se houve diferenças nessas experiências da história que foi contada pelo Samuel e da história que foi lida por mim. Vocês sentiram diferença? O que vocês sentiram? Lembrando que não tem resposta certa, tá? Houve diferenças? Houve semelhanças? O que vocês teriam para dizer a esse respeito? Oi, tudo bem? Desculpa. Oi, tudo bem, Rômulo? Eu sou o Rômulo, de Recife, Pernambuco. E, assim, Bem-vindo. eu vou dar uma contribuição, é que acredito que existe a técnica ajuda bastante, né? A entonação da voz, a como usar essa voz, os ações, hemanotopeias, eu esqueci, eu acho que é isso a palavra. Existe uma técnica que não é só, desculpa, não é só o dom, e existem técnicas para isso, e o trabalho da voz, tá, ajuda muito, o trabalhar a voz, e o contar, não existe a diferença, porque eu gosto muito de dizer que quem conta o livro ao pé da letra é o promotor, vamos se dizer. Ele promove o livro, ele está mostrando sem tirar vírgula e sem pôr. Ele mostra o que é aquilo. O contador de história já faz um trabalho mais lúdico. Existe a ludicidade. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação, pela sua fala. Tudo isso que vocês estão falando aqui, a gente vai trazer comentando, né, no decorrer da oficina. Acho que é muito necessário isso que você trouxe, sobre essa questão, né, do que é o ler e do que é o contar a história. E vou dar espaço para mais alguém, caso queira compartilhar, para a gente dar início, então. A Alguém Kênia, mais? Pam. A Kênia está com a mão levantada. Obrigada, Kênia. Samuel. Obrigada, Pamela. Também peço licença a vocês. Achei muito, muito bonito, muito simbólico esse pedir licença, né? Gostei. Eu adoro essa história e é sempre muito bom ouvi-la, né? Seja contada, seja proferida a partir do livro. Eu percebo que a grande diferença tá que quando a Pamela proferiu com o apoio do livro, né, embora ambos tenham utilizado a técnicas de contação, parte da sua habilidade natural, né, de narrar uma história e nos encantar, porque ambos nos encantaram, a Pamela profere as palavras na ordem em que estão impressas no livro, tal qual está ali. Na história que a Pamela contou, tinha o nome do menino, né? Foi o pai que conversou com ele. Já na história do Samuel, como diria minha avó, mineira também, a história é de cabeça, né? Ele narra o que está no coração dele e na memória dele. E isso lhe permite algumas adaptações, mesmo que sutis, como, não lembro o nome, mas lembro que ele foi um ótimo, né, imperador, e vai, não foi o pai, mas foi o avô que conversou com ele, enfim, grosso modo dizendo, eu percebo essas diferenças, né, em relação às narrativas. Obrigada. Na oralidade, conta-se o que ficou na memória e se floreia do seu jeito. Alguém comentou aqui agora. Eu que agradeço, Kenny, agradeço também quem acabou de comentar, que eu consegui ler. Tem mais alguém com a mão levantada? Pam, tem um comentário da Andréia, que ela disse assim, as figuras do livro também influenciam a imaginação. Ótimo, muito bom. Mais A Carla alguém? também apontou que, em geral, o livro traz mais detalhes. Ok. Mais alguém quer compartilhar, gente?
A Carla também, Pamela, diz que na oralidade conta-se o que ficou na memória, o que se floreia do seu jeito. A Ótimo. Soraya Dias também diz que o Samuel, você embelezou ainda mais essa história. Que incrível! A Carla também, muito bacana como as histórias correm o mundo. O mais impressionante quando histórias muito similares brotam em diferentes culturas. Verdade. E cada vez que a gente escuta essa história, ela tá de um jeitinho, ela tem uma mudança, assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, ou tira um ponto, né? No caso, o Samuel, por exemplo, não lembrou o nome do menino, e isso não fez alteração nenhuma, não tem problema nenhum não lembrar o nome, né, do imperador, ou da criança, ou, né, não importa mesmo. Tem informações que, se você traz, elas vão agregar, mas se você não trouxer, você faz de um outro jeito. Alguém falou floreia, né? Bom, vamos lá. Gostei muito de ouvir cada uma e cada um de vocês. Eu sou uma praticante da leitura. Me ajudem, gente, porque essa última eu não consegui ler. Eu sou uma praticante da leitura, mediação das histórias, parêntese, pois me apego à segurança e fidelidade da história, fecha parêntese. No entanto, venho muito desejosa e encantada ao ato de narrar, pelas suas capacidades, memória, sequência, criatividades, imaginação e escuta. Ótimo. E a Carla está Então, dizendo que a internet dela não está muito boa, por isso ela não abre a câmera. Desculpa. tranquilo. Então, gente, tudo que vocês falaram, todas essas percepções, todas essas experiências que vocês trouxeram, elas são de fato parte desses processos, né? Eu tenho uma experiência enquanto eu escuto uma história que está sendo contada da cabeça, como a gente pode falar, né? Contada de boca. E eu tenho uma experiência enquanto eu escuto uma história que está sendo lida de um livro. É a mesma história e não é ao mesmo tempo, porque a cada nova leitura desse livro, eu já mudo essa história, ainda que o texto seja o mesmo. Eu mudo como eu vou entonar a voz, como eu vou fazer a voz, como eu vou ficar triste em algum momento, como eu vou ficar feliz em outros. E cada vez que eu leio esse livro, mesmo que seja o mesmo, eu estou contando a história de um jeito ainda diferente. Cada vez que a gente conta uma mesma história, a gente muda a história também. Então, a gente tem esse processo, cada história é única no seu momento, né? Uma coisa importante, eu estou observando vocês falando, né? Quando a gente conta uma história, a gente conta o que está na nossa cabeça, a forma como a gente lembra, e isso é muito pessoal. Cada contador vai vir do seu jeito. Carla, tá perguntando se travou aí. Vocês estão me ouvindo bem ou é só com a Carla? Ok. Carla, é com a sua rede, querida. Mas quando a gente. Deixa eu só retomar aqui o que eu falei. Tá. Quando a gente está contando uma história de livro ou de boca, a grande questão que muitas vezes vem para quem está começando a contar histórias ou para quem já está na área há muito tempo. Eu, enquanto contadora de histórias, antes de ser contadora, eu fui bibliotecária, né? Eu me formei bibliotecária. Então, eu já fazia leituras, né? Alguém falou de mediação de leitura, eu já fazia leitura na escola para as crianças e para adolescentes, né? A questão é, Pamela, contar histórias é melhor da cabeça ou é melhor lendo o livro? Essa pergunta que a gente traz para vocês e que a gente vai trazer as nossas reflexões a partir da nossa experiência. É um barulho maravilhoso, gente, desculpa. Mas vamos lá. A gente tem que pensar que a literatura, nos seus primórdios, ela começa com a oralidade, né? A gente não tinha livros impressos antes, a gente tinha contadoras e contadores de histórias, que eram as pessoas das comunidades que iam guardando na cabeça ali todo o repertório cultural, de histórias da comunidade, de mitos, exatamente, da tradição oral. Então, esse repertório que ficava na cabeça dessas pessoas, até então não tinha um suporte, a não ser memória. A nossa literatura, ela já começa ali. É uma literatura oral. Depois que vem surgindo os impressos, depois a gente vai vendo que também, antes dos impressos, há a tentativa dos registros, né? Em vários suportes.
antes mesmo do papel, mas se a gente parar para pensar, antes de ter um registro, estava tudo na cabeça. E hoje a gente tem muitas das histórias registradas no papel, nos livros que foram coletadas da nossa tradição oral. Então, a tradição oral, ela é o início de tudo. Ela que dá o começo de todas as histórias. E aí, por muito tempo, eu, enquanto bibliotecária, só lia os livros e achava que eu não contava histórias, porque eu lia. Com o tempo, e depois de muita experiência, muitas discussões, até há pouco tempo atrás, eu não considerava a leitura como uma contação. Mas vocês viram aqui que, quando eu leio um livro, eu posso usar de várias técnicas ou várias formas de ler, e essa história vai ser contada. O que eu não vou mudar? As palavras. Alguém disse aí, né? A gente tem as palavras ali, marcadas. São as palavras do autor quando eu estou lendo o livro. E quando não, são as minhas palavras, a minha forma de contar. Né? Mas, uma coisa que eu acho muito interessante, que é importante a gente marcar, que nos próprios textos escritos já existem as marcações que vão mostrar traços da oralidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para vocês entenderem a diferença. Vamos supor que eu lesse assim. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador e cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Como é que ia ser essa história para vocês, né? Que eu tô lendo aqui. Há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas ele adorava como por encanto. Eu li, né? Mas como eu posso fazer essa leitura? De modo que eu respeite as marcações no texto e que são marcações que vão contribuir para a oralidade. Então, quando a gente lê um livro, a gente está devolvendo a história. Eu gosto de usar essa expressão que é a grande amiga nossa que usa, que é devolver a poesia para a oralidade, devolver a história para a oralidade. E quando eu vou fazer essa devolução, porque ela veio da oralidade, é uma história da tradição oral, ainda que essa história tenha sido criada originalmente no livro, elas são escritas para ser lidas, oral também, oralmente. Então, quando eu leio, eu preciso respeitar as marcações que o texto me dá para que essa oralidade aconteça de forma fluida, porque senão ninguém vai entender nada. E esse exemplo eu trago porque onde eu trabalho, eu tenho acompanhado leituras de jovens, de adolescentes, e que a gente percebe que eles não entendem os textos porque eles não respeitam as marcações. E o que são essas marcações? A vírgula, o ponto, a exclamação, a interrogação. Se eu não respeito essas marcações enquanto eu estou lendo para alguém, não vai dar certo essa história. Então, entender a presença da oralidade ainda no texto escrito é fundamental, porque o texto escrito ele é devolvido na medida que você vai oralizar, ele vai ser devolvido de forma fluida, de forma que o ouvinte, ou a pessoa, o ouvinte, o leitor, emprestamos nossos olhos, bocas e ouvidos para quem escuta essa história. Continua para mim aí, Samu. O resto. É porque some. Emprestamos nossos olhos, boca e ouvidos para quem escuta essa história. Com isso acontece, gente, às vezes tem uma sujeirinha na minha tela, e aí eu coloco um acento onde não tem. E com isso acontece a apropriação da história enquanto narrada. Antes tem a Mila dizendo, cada mediação de leitura tem seu objetivo e encantamento, seja com leitura ou com o uso da oralidade em contação, teatro, dramatização. Amo. A Andrea diz, lembro de quando criança, minha mãe contava a história de um menino que aos 9 anos perdeu sua mãe. E sempre antes dela terminar a história, eu estava chorando. E a Rosemary disse, importantíssimo isso de prestar atenção às pontuações da leitura. Sim. Obrigada, gente, pelos compartilhamentos, essas narrativas vindas de vocês, essas observações, elas são muito importantes para a nossa construção mesmo, e para o nosso diálogo aqui, né, porque a gente não tem, como eu disse, a gente não tem as respostas prontas, né, então até pouco tempo, Samuel é meu companheiro de vida,
Até pouco tempo eu dizia assim, Samuel, quem lê história não está contando, está lendo. E ele falava, amor, observa a leitura. Observa como você faz a leitura e observa como você conta. Aqui nós tivemos esse exemplo. Ele contando e eu lendo. Eu posso dizer que um é melhor que o outro? Eu posso falar que a performance do Samuel pode ter sido melhor que a da Pamela, a performance da Pamela foi melhor que a do Samuel, mas em termos de apropriação de quem está ouvindo aquilo, a história chegou. E ela vai chegar de várias formas para cada um. Eu também não posso determinar que a leitura vai chegar melhor ou que o contado de cabeça vai chegar melhor. Não somos nós quem determinamos isso. E no fim, alguém falou alguma coisa que depende do que você quer fazer, né? Mais para frente o Samuel vai falar sobre isso, mas é isso mesmo. Qual a intenção que você tem ao contar essa história? Ou quais intenções? Primeiramente, por que eu conto histórias? Eu conto histórias por vários motivos, e você vai descobrir os seus motivos no decorrer da sua caminhada enquanto contador de histórias. Uma das coisas que a gente defende muito é qualquer pessoa é ou pode ser um contador de histórias. Como? Começa a contar. Começa a contar. Observa na sua rotina quantas histórias você conta do seu dia a dia, do que aconteceu ali no ônibus, do que aconteceu na rua, do que aconteceu em casa. Você está sempre contando. E como que a gente vai se tornar um melhor contador de histórias? E aí a gente vai falar mais para frente também. Ouvindo histórias e contando. Ouvindo e contando. Ouvindo e contando. Então, a gente falou no início aqui, né? O Rômulo falou sobre as técnicas. As técnicas são muito importantes, elas nos ajudam muito. A gente vai observando essas técnicas. Mas antes mesmo da gente se preocupar com as técnicas, vamos pensar na nossa intenção. Por que eu estou contando essa história? Quando você tem a intenção clara para você, fica muito mais fácil de você descobrir essa história dentro de você. Eu poderia chegar aqui e contar qualquer história, e várias vezes eu contei histórias que não faziam sentido para mim. E por não fazerem sentido para mim naquele momento, foi muito ruim. Várias vezes eu li livros que sabe quando você lê um livro porque o tema do dia era tal. Aí você vai ler aquele livro porque o tema é tal. Mas não dialogou comigo. E quando eu vou ler, foi ruim. Ninguém gostou, ninguém prestou atenção, porque eu não estava ali, a minha intenção não estava ali. A minha intenção, naquele momento, não estava em lugar nenhum. Então, assim, ou talvez estava em outra coisa que eu precisava fazer. Então, quando a gente coloca intenção naquilo, quando a gente pensa no porquê que a gente está contando histórias, por que que eu vou ler? Eu quero ler? Eu quero ler hoje. Por que que eu quero ler história hoje? Porque eu quero que as crianças conheçam esse livro ou outros livros, porque hoje é o dia que a gente vai ter o acesso ao impresso, ao papel, eles vão conhecer como funciona o livro, e eu quero que eles saibam que essa história vem desse livro. Então, ok, essa é a minha intenção. Hoje eu quero contar, eu não quero ler, eu quero contar de cabeça. Eu quero que eles criem as imagens por eles mesmos, e que não precise das imagens dos livros. Ok, ótimo. Não existe o certo ou o errado. Não existe o melhor ou menos, sei lá, menos pior. Não existe. Existe o que você precisa, o que você quer fazer. E aí, quando essa intenção ela tá pronta dentro da gente, como você vai fazer é muito mais natural, é muito mais fluido. Vai acontecer. Vai ter um motivo para você fazer daquele jeito. Alguns profissionais usam, por exemplo, estou passando do meu tempo já que eu vi, alguns profissionais usam, por exemplo, fantoche, outros vão colocar um chapéu, outros vão usar uma varinha. E aí, se você souber o porquê você está fazendo isso, tá tudo bem. Por outro lado, muitas vezes você não precisa de nada disso. A história ela vai se bastar. Ou aquele livro vai bastar. Então, tudo tem um porquê, não é o certo ou o errado, porque fulano disse, porque Beltrano conta assim. Quando você vai descobrindo os seus motivos de contar a história, à medida que você escuta outras pessoas contando, você vai descobrindo, olha, aquela história que o fulano contou é uma história que dialoga comigo, faz sentido para mim. Olha, aquele jeito que ele faz é interessante. Eu gosto de fazer isso, que seja essa voz.
vou pegar para mim. E não, é isso, gente. A gente vai se construindo enquanto a gente escuta os outros também. Então, resumindo, o que eu queria dizer para vocês. O Mário levantou a mão. Mário, querido, pode falar. Desculpa, viu, Pan, te interromper. Imagina, tô acabando, prometo, tá, gente? Só 2 minutos. Cadê Mário? É porque ouvindo essa fala aqui, a sua fala, que é muito importante. De fato, eu me lembrei de um trechinho pequenininho desse livro aqui, que é A Arte da Palavra e da Escuta, que é uma referência fundamental para quem quer mergulhar nesse universo da narração de histórias. A Arte da Palavra e da Escuta, de Regina Machado. Nesse trecho, ela fala o seguinte: minha avó me dizia, seja fiel à história. Quando se é fiel ao conto, é então que o silêncio começa a falar. Quando a história é traída, o silêncio é vazio. Mas nós, os fiéis, quando dizemos a nossa última palavra, nós ouvimos a voz do silêncio. Quem então conta a mais bela história? Melhor que qualquer um de nós? O silêncio. Linda, Regina, nossa referência, né, Mário? Muito obrigada, viu, por trazer. Inclusive, eu e Samuca também, a gente estava preparando muito a partir das falas da Regina. Imagina, E assim, essa fala da Regina é muito importante mesmo, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, com como a gente vai contar, o que a gente vai contar. Claro, a gente fica nervoso porque faz parte, né, também, né, a gente quer fazer bonito. Mas quanto mais interna tá a história, mais fiel a gente consegue ser a ela, né? Então, eu vim aprendendo no decorrer da minha vida que eu só conto histórias que de alguma forma falam de mim também, né? Que dialogam comigo. Claro que histórias que falam do outro de alguma forma se conecta comigo, ainda que esse outro não tenha uma relação comigo, mas me conecta o meu universo a um outro universo e me permite experimentar coisas que a própria vida não permitiu, né? Então, quanto mais a história está dentro de mim, tá caminhando comigo, ou aquele livro, né, que você vai ler, mais fiel a gente se torna a essa história, né? E às vezes é esse silêncio de estudo também. A gente termina uma história e faz um silêncio assim, ou a gente dá uma pausa, né? O que eu estava falando muito quando você está lendo um livro, que o livro pede isso, as histórias no texto ele pede isso, ele pede uma cadência, ele pede um movimento, um ritmo, uma pausa, um silêncio, uma entonação. Então, é por essas e outras que eu defendo muito que tanto ler ou contar vai exigir fidelidade à história e vai exigir uma fidelidade a si mesmo, né? De se conhecer, de não querer contar do jeito que o outro conta, porque o outro conta assim, mas do jeito que é seu. E aí um exemplo que eu tenho disso é que várias pessoas eu fui formada contadora de histórias pelo meu processo de descoberta, assim, sozinha, né? Mas quando eu assumi profissionalmente a narração de histórias, eu assumi porque aí eu entrei no Coletivo Narradores. O Coletivo Narradores, a gente faz parte, são 12 narradoras e narradores, né? Desde 2017, que foi criado. E aí, quando eu entrei no Coletivo Narradores, eu comecei a ouvir muitos desses contadores, inclusive Mário, Samuca, que está aqui comigo. E aí tem gente que hoje olha para mim e fala assim, nossa, você conta histórias de uma forma muito parecida com a Aline ou com a Bárbara, que são do mesmo coletivo. E aí a gente vai percebendo que ótimo, que é isso mesmo. A gente vai descobrindo no outro coisas que, formas, jeitos, que dialogam com o nosso jeito. E pode ser parecido, não tem problema nenhum, desde que seja fiel ao que você também é. Né? Então, bom, fecho a minha fala aqui, já falei demais, agradeço e passo a palavra aí agora para o Samuca.
Obrigado, Pam. Samuca, eu não li os últimos comentários, se você quiser fazer. Ah, sim, pode deixar que eu vou ler. Arrasou, Mário. Amo Regina. O núcleo, né, a pessoa que está no perfil do núcleo colocou assim, afetividade ao mediar é fundamental. Quando essa história nos toca a alma, fica perfeito. O Rômulo disse, geralmente conto a história que me motiva, ou quando conto para uma turma, eu dialogo com eles para saber a realidade deles e levar histórias que aproxime eles e dialogo com eles. Tem outros comentários mais assim, pessoas, né, a Soraya dizendo que lindo, a Cristina, né, a Carla, maravilha de registro, enfim. Tem o Damila falando sobre as redes sociais do núcleo. Tem uma questão, gente, que a Pamela levantou e que está dentro do nosso escopo, né? Está dentro do nosso assunto. Quando a gente disse sobre limiar, é legal que o Mário, nas nossas reuniões de preparação, trouxe um sentido para a palavra limiar, que eu acho legal resgatar. Você tá fácil para você ler aí, Mário? O sentido da palavra limiar que você leu para a gente? Se não tiver, não tem você vai ler na sua hora. Mário? Enfim, eu acho que o Mário vai trazer que ele quando... Ele está procurando, mas eu acho que ele... Tá no meu caderno de anotações. Ah, não, tudo bem. Eu pego daqui a pouco. Você traz quando... Fica tranquilo. Mas, enfim, limiar. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho ela muito poética, muito rica. Porque existe o limiar como limite, como fronteira. E uma coisa que eu e Pamela já discutimos muito, e não só eu e Pamela, eu sou servidor público na área da cultura, atuo como técnico em literatura, já estou dando meu currículo. Mas eu estou trazendo essa experiência, eu estou falando sobre esse caminho que eu fiz, porque dentro do espaço da cultura, dentro das bibliotecas, porque minha área de atuação é especialmente a biblioteca, apesar de não ser bibliotecário. Então, eu trabalho com mediação de leitura, contação de história, apresentando a biblioteca para as crianças, dando oficinas literárias, e aí que está. Eu percebi várias vezes uma tensão entre a oralidade e a palavra escrita. E aí, quando a gente vai para o aspecto mais social, tá, da nossa sociedade mesmo, nós começamos a perceber que sim, que de fato existe uma categorização ou uma classificação. A nossa sociedade coloca em classes distintas o universo oral e o universo escrito. Só que colocar as coisas desse jeito, separar dessa forma as coisas, é um prejuízo muito grande. Porque nós nos comunicamos oralmente, e não tô, quando eu estou falando oralmente, eu estou falando, nós nos comunicamos pela linguagem, e pela linguagem de uma forma dinâmica, que se atravessa em vários aspectos. E aí, quando eu falo linguagem, a gente pode analisar as outras formas de linguagem, as outras linguagens, como Libras, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ato da comunicação é muito vivo e ele não está preso a suportes, como se quer fazer. E aí, eu estava lá na biblioteca, e aí eu precisava fazer ações de incentivo à leitura. E aí existia o discurso, olha, contação de história é recreação, não é incentivo à leitura. E aí, não, contação de história é arte, não é incentivo à leitura. Porque assim, vinha aquele discurso, olha, chamar contação de história de recreação é diminuir a contação de história. Contação de história é arte. É arte como é o teatro. Então, você não pode dar uma função para a contação de história, porque a arte não precisa ter função. Então, e eu concordo com isso. Eu concordo. Da mesma forma que eu concordo que a recreação também é uma arte. A cultura da criança, a cultura do brinquedo, a cultura do brincar
é uma arte e deve ser valorizada também. Então, eu comecei a perceber que as coisas eram mais profundas do que simplesmente dar-se utilidade. Não, eu vou incentivar esse livro. Então, a ação que eu vou estar fazendo é mecânica. É uma ação só de incentivar o livro. Eu vou emprestar minha voz ao livro, e aí o livro vai falar por si só. E aí, então, a gente via essas tensões acontecendo. E aí, como eu estava conversando com a Pamela, e eu estava observando, gente, a nossa matéria, e eu acho isso fantástico, quando eu conto uma história, quando eu leio uma história, se eu estou lendo essa história, ou se eu estou contando essa história, onde será que o cenário se desenrola? Eu estou contando uma história, estou contando a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Eu estou lendo a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, que está na versão do Antônio Galan, das Mil e Uma Noites. Onde a história, onde o cenário está se desenvolvendo? Quem pode me dizer? Onde vocês acham que o cenário está se desenrolando? Porque se eu assisto um filme... Não. Quando Luísa, achei interessante isso que você falou, na Índia. É curioso isso. É legal. Mas falou que é na quando eu Índia. falo cenário, eu não estou dizendo local geográfico. Eu estou dizendo, por exemplo, quando eu vejo um filme, a história se desenrola na tela. Quando eu vejo um teatro, a história se desenrola no palco. E quando eu conto uma história, o cenário se desenvolve onde? Isso mesmo, Luísa, na mente. A Mila colocou, né, na imaginação. Mário, você disse, eu não ouvi o que você disse, desculpa. Mário? O Mário só leu os comentários mesmo. Ele leu os comentários, entendi. Desculpem. Então, gente, é muito curioso isso. Eu acho fantástico, porque quando você vai para... Não, Samu, que eu li Entendi. rapidinho um comentário ali. Tá, joia. Quando você vai para todas as formas artísticas, quando você vai para a forma artística, por exemplo, você tem a escultura, você tem o objeto escultura. Quando você vai para a pintura, você tem a tela. Quando você vai para o cinema, você tem a tela também acontecendo, o filme, o teatro, você tem o palco. Agora, o lugar que se frui a literatura é na nossa mente, assim como o lugar que se frui a história. Então, esse limiar não está tão fechado assim. Talvez esse limiar seja, inclusive, o mesmo lugar. Talvez o território da história, o território da literatura seja o mesmo. E talvez seja o mesmo, inclusive, da música. Porque ainda que o artista toque a música, é no nosso ouvido e na nossa alma que a gente frui a música. E por que eu estou trazendo a música para isso? Quando eu tive uma experiência de canto coral. Na experiência de canto coral, eu tive que aprender a usar a partitura como base. Só que eu não sei ler partitura. E eu precisei treinar o meu ouvido para aprender as músicas que estavam na partitura. Eu tive que aprender todas de ouvido. E aí eu comecei a perceber isso. Assim como existe a partitura que se executa na música, você pode executar uma obra literária sem ter. Aí alguém fala assim, não, Samuel, isso é mera memorização. Aí que tá. Isso é diminuir o papel da pessoa que está lendo e da pessoa que está performando essa arte. E é arte. Performar a literatura é arte em si. E existem marcações. Era muito interessante quando a gente ia para o coral e o maestro falava assim, tá vendo essa parte aqui da partitura? É a parte que é para o maestro fazer arte. É a parte que o maestro conduz o coro para dar a própria estética e para dar a identidade para o coro. Então, mais uma vez, quando eu leio em voz alta, eu estou dando a minha personalidade ao texto. E mesmo que eu não esteja controlando isso, mesmo que não seja intencional, e é importante que seja intencional, a gente acaba fazendo isso. E eu convido todo mundo a fazer o seguinte teste. Eu acompanhei, durante 6 anos,
a roda de leitura da biblioteca infantil. E eu buscava, as pessoas liam o texto, e eu buscava acompanhar o texto em silêncio. E é muito interessante como nós, mesmo de forma inadvertida, nós mudamos, às vezes, uma ou outra palavra no texto. E isso é porque, principalmente, nós achamos, e isso é uma, como é que eu vou dizer, uma arrogância de quem sabe ler, de quem é alfabetizado, eu já estou cometendo auto falho, quase que eu chamei alfabetizado de analfabeto, mas é uma arrogância de quem é alfabetizado achar que depois que você sabe ler, qualquer texto você lê de primeira. Leitura em voz alta também é treino, assim como ler partitura é treino. E a gente percebe isso nas salas de aula, a partir das oralizações dos textos. Então, e é um exercício muito importante. E eu estou falando isso, quando você vai para a roda de leitura e você encontra pessoas, às vezes, que passaram pela educação formal, passaram pela academia, né, passaram pelo terceiro grau, e quando elas vão ler em voz alta, elas não conseguem, às vezes. Elas têm dificuldades em perceber vírgula, em entender que a vírgula é um ponto de respiração. Quando você tem uma vírgula lá, está dizendo, o texto está dizendo assim, para e respira. E, às vezes, isso acontece até quando a gente lê um texto em silêncio. Na faculdade de letras, às vezes, uma professora trazia um texto. Quando eu falo no feminino, eu tive professores também, muitos homens, mas eu gosto do feminino para tudo. Mas, enfim, uma professora ou um professor trazia o texto, e era um texto que não tinha vírgula. Ele ia direto. O Saramago era ótimo nisso. E aí era aquela coisa assim, o pessoal falava assim, nossa, eu começo a me dar tonteira. Porque às vezes a pessoa que estava lendo esquecia de respirar, lendo em silêncio. Então, como nós podemos perceber que a oralidade ainda está em nós, mesmo quando lemos em silêncio. E é importante isso. E é importante porque a Gislene Matos, que é uma grande pesquisadora da tradição oral, do sufismo, da arte de narrar história, é uma das pioneiras, assim como a Regina Machado, a Gislene fala que a oralidade, a cultura oral, é uma vasta cultura que precisa ser também cultivada em nós. As pessoas que não usam do suporte escrito, ou que não fazem tanto uso, e é o nosso país, tá, gente? O nosso país ainda é, principalmente oral, nós temos muita oralidade ainda, nós escutamos muito rádio, nós preferimos os acordos de boca em vez dos acordos em escrito, nós não lemos os nossos contratos, nós não lemos as nossas leis, isso é uma prova de que o nosso país é um país ainda oral, uma sociedade ainda oral, que não valoriza a própria cultura oral, mas, enfim, a Gislene fala que nós precisamos desenvolver a nossa cultura oral, nós devemos cultivar em nós a nossa cultura oral, para nós termos um melhor aproveitamento da cultura escrita. Elas estão amalgamadas, não se separa cultura oral de cultura escrita. Quando se separa, acontece o que aconteceu com línguas que ainda estão escritas, mas estão mortas. Quando você vai para a filologia, você percebe que tem línguas que têm escritos delas, mas elas estão mortas. Por quê? Porque a linguagem oral não se propagou, só se propagou o escrito. Se você quiser aprender o cirílico, o não cirílico não, porque o cirílico é um sistema de escrita. Se você quer aprender o aramaico, você não consegue. O hebraico, sim. Por quê? Porque os judeus continuaram falando em hebraico, mesmo tendo sido espalhados pela terra. Tinha os textos hebraicos em escrito e tinha o hebraico que eles continuavam falando. Tinha diferenças? Tinha, lógico. Assim surgiu o Yiddish, por exemplo. Mas aí, quando o Estado de Israel é constituído, eles pegam todos os textos em hebraico e pegam a língua e eles conseguem... O hebraico era considerado uma língua morta antes da constituição do Estado de Israel. Assim como o latim, aconteceu a mesma coisa. O latim é a língua oficial do Vaticano. Era pronunciada nos templos, nos cultos, e o latim continuava sendo os textos. Até quando o Vaticano é constituído,
o latim pode ser revivido como língua. Então, não adianta, não dá para você preservar uma língua só com texto escrito. Você precisa da oralidade para preservar essa língua, para mantê-la viva. Sem oralidade você não mantém. E é lógico, a oralidade você vai fazer, a língua vai acabar mudando. Isso é ótimo. Mas enfim, eu estou concluindo, vou concluir a minha fala com a seguinte, lendo um trecho também desse livro da Regina Machado, que é o seguinte. Deixa eu chegar nele. Ela fala o seguinte, sobre ser importante ler ou contar história. E ela fala, ler não é melhor que contar de boca, como dizem as crianças. Contar de boca não é melhor que ler. Ambas as ações requerem a presença do narrador. A presença, a presença está em itálico. A presença do narrador. Ler ou contar podem igualmente ser monótonas sequências de palavras que não produzem efeito significativo na audiência se a pessoa que conta não estiver presente na história, imprimindo vivacidade e veracidade à cadência de sua narração. Samuca, deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente antes do Mário passar na frente do Mário de Mas novo. o Mário está de mão levantada até agora. Ô, Mário, desculpa, amigo. Pode falar, depois eu falo. Eu acho que é daquela vez. Não, até que não, Samuca. Eu tinha levantado a mão aquela hora. Não, mas a mãozinha ficou levantada sem eu querer. Não, tá com você, tá tranquilo, gente. Tá bem, obrigada. É da vez anterior. A Joseli está pedindo o nome do livro, Samuel. Que você... Eu estou digitando no chat o nome do livro. Então, só uma coisa, enquanto o Samuel falava sobre isso, eu achei muito interessante, ou seja, como a gente estava falando, né? Qual a nossa intenção, o que a gente quer para aquele dia, para aquele momento. E aí muitas pessoas, teve algumas pessoas que fizeram um comentário que assim, eu gosto de ler, não sei se foi exatamente isso, mas assim, eu gosto de ler porque as crianças, ou né, quem está vendo, assim, pode construindo as imagens com a ajuda do livro, tem esse lado, né? E, por outro lado, tem pessoas que vão dizer, não, eu prefiro não ler para que as crianças construam sozinhas essas imagens. Eu já trabalhei entrevistando crianças leitoras, né? E é interessante eu observar que cada pessoa vai ter o seu momento, assim, vai ter a sua preferência. Tem leitores que falam, eu gosto de ver as imagens. Vão ter outros que vão dizer, não, eu gosto de construir. Então, assim, a sugestão que a própria Regina Machado dá para quem trabalha em escolas, bibliotecas, é que você faça dos dois, que você faça leitura de livros e que você conte histórias de boca também, né? E que você vá intercalando para que as pessoas tenham as duas experiências, que são fundamentais e necessárias. Aqui foi difícil de mostrar para vocês as imagens enquanto eu li o texto, mas o que eu gosto de fazer e que eu considero muito importante é você já ir mostrando a imagem enquanto você faz a leitura. Então, a pessoa está escutando o seu texto e já está vendo a imagem. A proposta quando eu estou com o livro. Aqui foi mais difícil porque o espaço está apertado, a gente está com câmera, mas o livro é muito bom. Oi. É curioso isso que você está falando, porque eu, por exemplo, muitas vezes eu não mostro a imagem. Muitas vezes tudo bem. eu procuro escolher nas leituras na biblioteca, nas leituras públicas para as crianças na visita, livros que o texto e a imagem não sejam uma obra única, porque se for, eu tenho que mostrar a imagem ou eu tenho que descrever a imagem. Que no caso, a gente atende também pessoas que não enxergam. E aí, então, eu escolho... e é isso que aí a criança vira e fala assim, eu quero ver! Aí, às vezes, eu falo assim com a criança, fecha todo mundo o olho. Aí vocês vão conseguir ver. E aí eu continuo lendo. Mas é uma escolha que eu faço diferente da sua, né, Bruno? Não, e eu acho que tem, o que você falou, o pote vazio, por exemplo, essa história que eu li, eu poderia não mostrar imagem nenhuma para vocês, porque a imagem não está associada ao texto, assim, de uma forma que o texto não faça sentido sem ela. O texto faz sentido sem ela, então vai do seu momento, da escolha que você tem para aquele momento, do público que você tem, né? E é isso que você falou, tem livros que se você não mostrar a imagem,
a história não vai fazer sentido. Então, são escolhas que a gente vai tomando, assim, no decorrer das experiências que a gente tem, né? E, como eu disse, não tem o certo ou errado, né? Agora, se o texto pede a imagem, aí é essa sugestão de já ler o texto mostrando a imagem. Se o texto não pede, é muito mais tranquilo de você tirar a imagem e construir de outra forma essa contação. Obrigada. A palavra agora é com o Mário. Enquanto o Mário está se preparando, tem alguns comentários aqui. A Carla disse, algumas vezes, como profissionais, temos que contar histórias que não nos tocam muito. Já aconteceu com vocês? Como fazem? Carla, no meu caso, é mais difícil, porque como eu trabalho dentro de uma biblioteca pública, não trabalho dentro de uma lógica de editora e de livraria, não aconteceu comigo, mas sim, já vi várias vezes acontecer. Com outras pessoas, né, colegas. Aí isso é um desafio que talvez Mário e Pamela possam responder. Deixa eu ver outros comentários aqui. A Kátia disse sobre que as reflexões são pertinentes e fala da preocupação em alfabetizar as crianças cada vez mais cedo. É algo para a gente pensar também. Obrigado, gente, pelos comentários. Eu vou responder as perguntas no final, para a gente não tomar muito mais o espaço do Mário de fala, tá bom? E aí eu respondo no final. Eu acho que tá tendo um delay pro Mário, gente, por isso que ele tá demorando. Ó, vai vir. Oi, consegue me ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente, me lembrei. Eu, durante 2 anos, de 2015 a 2017, eu realizei um projeto de contação de histórias semanal numa grande loja de um shopping de BH. Então, a cada semana, eles me faziam sugestões de livros que eles tinham lá no acervo, porque a ideia também era vender esses livros. Só que alguns eu falava, gente, essa história aqui, ela é muito, ela não me toca em nada, ela não me agrada. Então, se vocês puderem me enviar outras, então, porque de fato contar uma história que a gente não gosta é muito chato. É a mesma coisa de comer uma comida que você não quer, né? Dizem que uma vez um antropólogo chegou numa aldeia da África no mesmo dia em que chegou para lá um aparelho de TV. Então, os habitantes daquela aldeia, nos primeiros dias, ficaram vidrados no aparelho, assistindo a todos os programas, aquela coisa, aquela lua de mel. Só que depois eles enjoaram da TV, não quiseram saber mais dela, não. Aí o antropólogo perguntou, ei, vocês não vão assistir mais os programas? Aí um dos nativos respondeu, não, nós preferimos o contador de histórias aqui da aldeia. Mas a TV não conhece muito mais histórias do que ele? Provocou o antropólogo. E o nativo respondeu, pode até ser, mas o contador de histórias da aldeia conhece a gente. E eu quis começar com esse pequeno relato, porque ele nos ajuda a refletir sobre uma questão muito importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ou, todo celebrante, né? Eu também faço uns trabalhos de mestre de cerimônia. É normal que o padre comece. Estamos aqui reunidos para... Para quê? Para que nós estamos aqui reunidos? Eu acredito, aí eu penso em Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro. Eu acho que ele tem razão, porque uma coisa que dá sentido à vida, que faz tudo valer a pena, é a gente ter bons encontros. Eu fiquei muito alegre nos encontros preliminares que eu fiz com o Samuca e com a Pan, para que a gente pudesse estar aqui hoje mais inteiro, mais maduro. E claro, estou muito feliz em estar aqui,
junto hoje com vocês, as histórias são a parte da gente que serve de ponte. E sabendo disso, a gente pode agora mergulhar um pouquinho mais fundo e passando por essas águas tão gostosas que foram trazidas pelo Pão e pelo Samuca, refletindo o seguinte: como que nós podemos transformar a experiência de ler ou contar uma história em algo que seja, além de divertido, significativo, transformador? Quais são as histórias que eu tenho escolhido contar? E por que eu tenho escolhido contar essas histórias? E para quem? Mais uma vez, são questões que não podem ser respondidas assim com um gabarito, com uma receita. Eu adoro esse aqui, ó. Não existem regras de arquitetura para se construir castelos nas nuvens. Olha que coisa bonita, né? Só que ao mesmo tempo, como diria um professor meu da faculdade, nada mais prático do que uma boa teoria. Aí eu lembrei de Paulo Freire, quando ele falava assim: a leitura de mundo, ela vem antes da leitura da palavra. Então, para refletir sobre essas perguntas aqui, casa de ferreiro tem que ser espeto de ferro, né, gente? Eu vou contar para vocês uma história. O áudio tá... Como é que tá aí? Tá chegando aí? Tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, a Kátia falou que concorda aí. Há pouco mais de um ano, no 8 de abril do ano passado, eu tinha acabado de fazer a minha primeira live. Foi uma série de 10 encontros que nós chamamos de Fôlego, experiências narrativas para amortecer a vida. Eu estava triste porque estava com muitas viagens já canceladas em função da pandemia. Eu trabalho como contador de histórias desde 2012, então é minha paixão e é também meu ganha-pão. Então em abril a coisa já estava bastante complicada. Só que eu fiz esse encontro com uma pessoa muito querida, uma grande contadora de histórias também, que é a Nádia Calabria, do Coletivo Narradoras. Isso me deu uma alegria. Como que uma boa história tem esse poder de reenergizar, revitalizar a gente? Então eu estava à noite aqui em casa, brincando com o Luigi, todo feliz, alegre, quando uma gatinha que a gente amava muito, chamada Giga, foi atacada na rua por 4 cachorros. Aí eu consegui separar aquela briga, tirei a Giga, levei ela para dentro de casa e prestei ali os primeiros socorros, mas eu tive que sair correndo com ela para uma veterinária 24 horas. Na volta, sozinho, eu ficava consolado assim com o pensamento. Pelo menos a última experiência dessa gatinha foi de amor, foi de acolhimento e não de violência. Mas o pessoal fala que eu chorei mais com a morte da Giga do que com a morte do meu pai. Chegando em casa, gente, o Luigi, que é o meu filhote, ele estava me esperando, ele perguntou: papai, você salvou a Giga? Aí a gente se abraçou, chorou o que tinha para chorar. Aí ele, sem dizer palavra, caladinho, foi até o quarto, pegou um caderno de desenho e começou a desenhar a nossa casa, a Giga. E aquele desespero, aquela dor insuportável começou a ficar mais amena, enquanto a Giga renascia ali, encantada e colorida no desenho do Luigi. Acontece que depois desse episódio, simultaneamente meu pai estava adoecendo, uns meses depois ele veio a falecer. E nesse macro contexto de pandemia em que a morte está muito presente. Depois do episódio da Giga, o Luigi desenvolveu um medo
muito grande, para não dizer pânico, de cachorro. Aí eu, caramba, o que que eu preciso fazer? Então, eu pensei, é preciso encontrar maneiras da gente reescrever, de recontar essa história. Aqui perto de casa tem um lote, um terreno vazio, baldio, onde moram 4 cachorros muito grandes. Eu gosto muito de andar de bicicleta com o Luigi, eu vou na bicicleta, põe a cadeirinha dele. Quando a gente passava perto desses cachorros, e cachorro tem um trem, né? É uma coisa com ciclista, com moto, com carteiro. Então toda vez que a gente passava nesse lote, os cachorros latiam, e o Luigi, ele desesperava, ele fechava o olho, começava a chorar, pedia para eu pedalar rápido. Eu falei, gente, tem aí um desafio de recriar, de recontar essa história. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar narrativas que pudessem trabalhar a questão do medo e da coragem, e também narrativas que trouxessem luz a uma questão fundamental na vida de qualquer ser humano, que são esses movimentos da vida e da morte, e da vida. Então, toda noite, na hora de dormir, tinha ou uma história de boca, que o Luiz chama de história invisível, que é legal, que a gente conta com a luz apagada, ou história com o suporte do livro, que é também muito gostoso. E assim, Sherazade, a cada noite, eu acho que isso foi sendo importante para que ele elaborasse esse medo. E eu gosto muito de cachorro. Eu me pus o desafio de me tornar, fazer com que os cachorros do lote, que eram realmente um pouco assustadores, se tornassem nossos amigos. Então, é com muita alegria e com muita gratidão também que eu vou mostrar para vocês aqui uma foto que traduz um pouco desse poder, de um lado, das narrativas, e do outro, do bem-querer. Porque as narrativas, elas só são potentes, elas só fazem efeito se quem conta, conta como quem entrega um presente, conta com boa vontade, é o que a Regina Machado chama de presença, conta inteiro. Então, alguns meses depois e muitas histórias depois, eis que os cachorrinhos, eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o Luigi, passando a mão no Marley. Tá dando para ver? Desce um pouco a imagem, amigo. Isso, aí vai. Aí, melhorou? Tá dando para ver o Marley, o cachorrinho. E o Luigi tá do ladinho, né? Com blusa azul. O Marley. Tem o... Deixa eu arredar um pouco. Aqui, ó. Porque Tem tá outro dando um cachorrinho. brilho, né? É. São 2 cachorros, né? Ele tá passando a mão no Marley. Tem a Luna. Aham. A Luna, que é uma pitbull enorme. É um doce. O Snoopy, que tá ali, a gente vê ele pretinho. E o Loop, que não saiu na foto. Não tá aparecendo muito o Luigi. A luz pegou Pra em cima terminar do minha Luigi. fala aqui, gente, eu quero lembrar... deixa eu ver. Agora sim. Bonitinho. Essa história é pra gente lembrar que a vida tem um dom muito precioso de reinventar, de recriar as histórias, e é dinâmico. As histórias têm o dom de reinventar a vida também. Tem uma frase, eu ando com essa frase na minha carteira, que é a seguinte: não há ninguém que você não possa aprender a amar
ou pelo menos respeitar, uma vez que tenha escutado a sua história. Mário, linda essa frase, e engraçado que essa frase sua me lembrou uma frase, não uma Vovô frase, Juninho é mas... sacanagem, hein, gente? Oi, Tem gente Mário. falando, tem gente já chamando o Mário de vovô Juninho aí. Vovô Juninho, mas, Mário, essa fala sua, essa frase que você carrega, me lembrou uma coisa eu não sei se eu Vovô poderia Juninho. chamar de... Oi? Eu não sei se eu poderia chamar de revelação, mas a gente está num mundo de muitos ódios, né? Estamos em um mundo de muitos ódios. E que os ódios estão declarados, né? As Não, tô pessoas declaram ouvindo. os seus ódios. E aí, assim, né? A gente fica sem saber se é melhor a pessoa declarar para a gente saber que é uma pessoa que fere os direitos humanos ou uma pessoa que fica calada, né? Que aí não incentiva os outros a odiarem também. Mas aí, um dia estava conversando com a Pamela, e a gente estava muito bravo, com muita raiva, e aí eu virei para ele e falei assim, essa pessoa, que a gente está com raiva dela, já foi um bebê. Você lembra disso, Pam? Já foi um bebê, um bebezinho. Eu não ouvi a história, mas eu imaginei a história dessa pessoa. Eu imaginei essa pessoa chorando, essa pessoa sentindo fome, essa pessoa sentindo frio. Isso me ajudou a mitigar um pouco a raiva que eu tava, sabe? E é isso, Mário. Nossa, essa frase sua, eu quero depois uma cópia, para poder colocar na minha carteira também, sabe? Porque, de fato, as histórias nos deixam mais humanos. É um bom exercício. As histórias nos deixam mais humanos. É importante isso. É importante. Durante muito tempo, gente, eu vivi achando que humano, a palavra humano, não era um elogio, não era um adjetivo bom, não. Afinal, os exemplos da humanidade não eram os melhores para mim. Mas aí eu descobri que está na nossa mão fazer a palavra humano ser uma palavra positiva. Está na nossa mão construir o que a gente quer de humanidade. O que a gente acha que a humanidade deve ser nesse mundo. Eu acho que as histórias meio que ajudam a gente a isso. Porque as histórias falam uma coisa interessante para a gente, que é a seguinte. Por maior que seja a dor que a gente esteja sentindo agora, teve uma pessoa há muito, muito tempo que passou por essa dor. Que passou por essa dor também. E aí é o momento da gente se conectar com essa pessoa lá no passado, se Ô, Samu, solidarizar por tem uma ela. frase da Hannah Arendt. Sim. Fala, Mário. Essa fala, isso me faz lembrar, tem uma frase da Hannah Arendt, que é uma grande filósofa contemporânea, que diz que toda dor poderá ser suportada se sobre ela pudermos contar uma história. Que lindo. Mário, tem uma pessoa aqui falando assim, ó, Mário, aqui é Terezinha da Bahia. Eu acho que é uma conhecida sua. Terezinha é uma querida, iluminada, grande contadora de histórias também. Beijo. E é legal que você falou Sim, que ela é ela veio iluminada e o perfil dela é Farol da Leitura. fazer alguns movimentos aqui em Belo Horizonte. Deixou muito encanto, saudade. Tô falando, é verdade. Ô, gente, eu vou aproveitar só antes da gente fechar, eu vou responder uma das perguntas que foi feita, que é se a gente já contou histórias que não nos tocam, né? Então, eu infelizmente já fiz isso no lugar que eu tô, né, de bibliotecária, mas é algo que eu não tenho feito mais. Algumas coisas que eu preciso, por exemplo, para contar uma história, ainda que a gente vá ler uma história, como o Samuel disse, a gente precisa treinar, a gente precisa ler
ler mais de uma vez para treinar essa leitura, para que a gente faça uma boa leitura. Então, quando a história não me toca, eu já prefiro trocar o livro, conversar com a professora, que no caso eu trabalho em escola, né? Conversar, pontuar, mostrar o que é incoerente dentro da minha visão e fazer essa troca. Mas já fiz muito logo no início, assim, que eu ainda estava começando com essa minha experiência como narradora, contadora de histórias, e já fiz também, assim, de ler um livro, assim, sem preparar, e aí eu vi que eu não fui fiel à história, não fui fiel ao livro, e aí não foi legal também. Então, essas experiências que não foram boas me ensinaram, eu preciso manter essa fidelidade aí ao que o meu interior está dizendo e ao que a história está dizendo. Então, hoje, eu já não conto mais histórias que não me tocam. E eu acho que é esse lugar de diálogo que a gente precisa abrir esses espaços de diálogo mesmo, especialmente nas escolas, né, com os professores, porque eu acho que o começo da mudança disso é a gente expressar mesmo, né? Falar abertamente sobre o porquê que aquela história não te toca, ou o que te incomoda nessa história. Porque, como o Mário falou, a coisa não desce, né? Eu vou dar um exemplo, quando a história é uma história que tem algum... E não é nem uma questão do politicamente correto em si, mas também envolve isso, mas eu contava muitos trechos do livro de Lobato. Hoje eu escolho muito melhor os trechos que eu vou ler de Lobato, porque se tem um termo racista, né, se tem um termo preconceituoso, isso não dá para falar, não dá para repetir, né? Então, se as histórias têm isso também, né, tem esses preconceitos, tem toda essa construção aí, a gente precisa saber escolher muito bem o que a gente vai ler, o que a gente vai contar. E às vezes não tem nada disso, só não é uma história boa pra gente, e a gente tem que ser honesto também, né? Mas eu aprendi isso com o tempo. É interessante isso, Pamela, que você disse, porque o Pote Vazio é uma história que eu conheci de várias fontes diferentes, e sempre de forma oral. E eu confesso que durante muito tempo é uma história que não me tocou. Até que eu achei o livro. E eu li o livro, e aí ele fez mais sentido para mim. E é curioso isso. Quando eu falei, gente, quando eu falei que eu não precisei passar pela questão de escolher história, né, de contar uma história ou ler uma história que não me toca, eu tenho que tomar muito cuidado com essa fala, porque fica parecendo que eu trabalho num céu, num lugar maravilhoso, que tem toda a liberdade criativa. Não. Não. Mas, felizmente, eu nunca precisei. Assim, uma vez eu precisei contar uma história que uma editora escolheu por quê? Porque eu estava formando no curso de contação de história, que era do Instituto, vinculado à editora. Mas eu tive sorte, porque é uma história muito boa. E que me tocou muito. Chama O Último Conto. E que fala do ato de contar história, fala do ofício, da artesania da palavra. Então, assim, eu quero fazer uma correção aqui, que eu li nos comentários, eu achei que era a Mila que estava comentando, eu acho que era, mas eu acredito que era a Vivi, então peço desculpa, quando falou sobre a imaginação ser o local onde as histórias são construídas, quando elas são narradas, aí eu peço desculpa. Quero agradecer muito a contribuição das pessoas, as perguntas. Eu acho que a gente tem, eu acredito que a gente tem até 12:30, e aí a gente pode também ficar mais aberto para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta sobre a prática, sobre essas diferenças. Amor, Também, oi. só interrompendo você, o Mário também tem mais uma história para contar. Ah, sim. Aí eu não sei se vocês preferem contar, ele conta primeiro e a gente fecha com as perguntas, ou faz as perguntas e ele fecha contando. O que você acha, Mário? Tá demorando um pouquinho para chegar nele. Bom, gente, talvez a gente possa deixar a história a gente possa deixar a história
pro final, porque aí a gente vai embora encantado, né? Vai embora com o encantamento da história, das histórias. O que vocês acham? Pode ser, Mário, tá ótimo. Então, Samuca, pode abrir para as perguntas. Quando tiver faltando 5 minutinhos, a gente passa para o Mário. Boa. Samuel, nos escuta? Eu estou escutando, eu estou esperando a. Ah, eu lembrei de uma coisa A rodada de que, perguntas está aberta, desculpa. Aham. sim, não, é porque me lembrou uma coisa, quando o Mário leu sobre o silêncio, deixar o silêncio contar a história, me lembrou o meu maestro Marco Antônio Maia Drummond, que falava que o silêncio também faz música. Então, o silêncio que antecede e que sucede à música, aquele silêncio que tem antes da música e tem depois da música, também é música. Ele falava isso muito com a gente, tipo assim, ó, não mexe um fio de cabelo enquanto eu não baixar o braço, porque o silêncio que eu estiver mantendo que é também música. Eu gosto muito dessas proximidades da escuta da história e da escuta da música. Então, gente, obrigada, Samuca. Só abrindo aqui, quem quiser perguntar, falando ou escrevendo, tem um espaço aberto agora. Ninguém? Ok. Então, acho que a gente pode fechar, né, com a história do Mário. Obrigada, Rosilaneia. Obrigada, gente. São muitos elogios aqui no chat, né? A Samira tá falando que momento incrível, obrigada a todos, parabéns a todos. O Mário deixou aqui a frase para vocês: não há ninguém que você não possa aprender. Opa! Não há. Ai, meu Deus, pulou a mensagem aqui. Não há ninguém que você não possa aprender a amar, ou pelo menos respeitar, uma vez que tenha escutado sua história. A Kátia parabenizou pelas falas, se sentiu tocada com todas elas, em especial quando foi dito da cultura do brincar como arte. E agradeceram muito, o Rômulo agradeceu pela oportunidade de estar com você, todos nós. Muito obrigada, gente. Em nome do Coletivo Narradores, que é todo um grupo, né, de mais 9 contadores, além de nós 3, 9, 10, 11, 12, 17, tá com. Então, muito obrigada, deixo aqui meu abraço, desejo de que tudo isso passe logo, para que o próximo a gente esteja juntinho de vocês presencialmente. Agradeço a toda a equipe da UFLA, que nos convidou, que esteve com a gente aí nesse tempo todo. Vivi, Bia, Mila, acertei os nomes, né? Professora Ilza, e gratidão aos meus colegas aqui também, Samuel, Mário, e gratidão a cada uma e cada um que cedeu um tempo aí da sua vida para nos ouvir e para nos ensinar, porque aprendemos muito também. Concordo totalmente com a Pamela. Obrigado, gente. Gratidão imensa. Gente, antes do Mário, né, fazer a contação da história, eu sugiro que todos possamos, quem puder, né, abrir a câmera para a gente poder tirar um print e colocar nas redes sociais do Nelly. Ah, legal, hein? Legal. Já posso tirar? Uhum. Prontinho. Vamos Obrigada. lá, gente. Abacaxi.
É com você, Mário. Mário, pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Gente, quero agradecer aqui de coração a Pan Samuca por tudo que eles fazem por mim, toda a generosidade, todo o apoio. Aprendo muito com eles, eles têm paciência comigo. Agradecer a cada um e a cada uma que esteve aqui nessa nossa fogueira virtual. Que bom estar aqui, que privilégio poder estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouco das nossas histórias, das nossas vidas. É o que dá sentido. Quero aproveitar também para convidar vocês a conhecerem as nossas páginas no Instagram. Eu costumo brincar com o Luiz, meu filho, com a Gabi também. Toda história em algum momento chega ao fim, só que para nossa sorte, o final de uma história é sempre o começo de outra. E assim a ciranda da vida, ela gira. Então, eu vou pedir para a Pan deixar ou o Samuca, escrever aqui nossas páginas do Instagram, porque esses bons papos podem continuar. E agora a gente segue com os ouvidos da alma abertos. Num tempo tão longe, mas tão longe, que pode ser agora, e num lugar também muito distante, que pode ser aqui, viveu uma mulher muito velha e sábia. Seu nome era Mãe Vu. A Mãe Vu, ela tinha o costume de acordar bem cedo, ir até a janela do seu casebre, abrir e contemplar a montanha. O vilarejo onde ela vivia ficava aos pés de uma grande montanha. Depois, Mãe Vu se arqueava sobre um cajado e bem devagar subia essa montanha até o topo. Lá, ela ia até uma estupa milenar. Estupa é uma espécie de monumento funerário que os budistas da China acreditam que vivem os mortos. Então ela ia até aquela estupa e fazia uma oração. Mas era uma oração tão forte e bonita, parecia um canto. Depois, ela pegava novamente seu cajado e descia a montanha. Todos os dias, religiosamente. Talvez por isso, o povo daquele lugar considerasse Mãe Vu um pouco estranha, esquisita. Dizem que uma vez, Mãe Vu estava subindo a estrada quando dois meninos comentaram assim um com o outro. Ei, o que será que essa velha vai fazer todo dia lá no alto da montanha? Eu não sei não, mas meu pai fala que ela é doida. Então, despistadamente, eles foram seguindo Mãe Vu e se esconderam atrás de uma pedra e viram quando ela foi até a estupa. E mal esperaram ela terminar a oração, saíram da pedra. Mãe Vu, o que você vem fazer aqui todo dia? E ela respondeu, eu venho aqui porque minha bisavó veio. Eu venho porque minha avó também veio. Porque... Mãe Vu, você vem aqui para ficar imitando seus parentes? Não, disse ela. Eu venho aqui porque o dia que essa estupa aparecer com uma mancha de sangue, eu devo descer ao vilarejo e avisar as pessoas de que essa montanha vai desmoronar. Os meninos acharam aquilo ali uma grande bobagem e mal esperaram a Mãe Vu sair, comentaram assim. Ei, e se a gente fosse até o açougue e pedisse pro açougueiro sangue de carneiro para colocar na estupa? Essa velha ia ficar doida. E foi o que eles fizeram. E não mentiram, não. Contaram pro açougueiro exatamente o que eles pretendiam fazer. E ele achou bom e pouco. A notícia, né, dessa pegadinha se espalhou, de modo que em pouco tempo o vilarejo inteiro sabia o que ia acontecer no dia seguinte, menos Mãe Vu, que, como de costume, acordou,
foi até a janela do seu casebre, olhou a montanha. Nesse dia estava coroada por uma nuvem densa. Arqueou-se sobre o cajado e vagarosamente foi subindo. Lá no alto, Mãe Vu olhou para o vilarejo, as casas pequenininhas, e depois foi até a estupa. Quando Mãe Vu viu a mancha de sangue, ela deu um grito, e o mais rápido que suas pernas permitiam foi descendo o vilarejo, tropeçando, batendo nas portas. Fujam, pelo amor de Deus, fujam. Essa montanha não tarda a desmoronar, fujam. Mas as pessoas riam, as pessoas debochavam. Conta a história que Mãe Vu teve tempo de reunir alguns familiares, subir numa carroça e fugir. Nesse mesmo dia, mais tarde, ao longe, pôde-se ouvir um grande estrondo. 3 dias depois, a poeira baixou. Não existia mais aquele vilarejo. E eu só sei dessa misteriosa tragédia porque Mãe Vu contou para suas filhas, as filhas contaram para suas netas, que contaram para as bisnetas, e hoje eu tenho a alegria e a responsabilidade de contar para vocês. Lindo, Mário. Obrigada. Obrigada, gente. Encerramos aqui, então, essa história para vocês levarem junto com vocês. Que oficina maravilhosa! Nossa, muito aprendizado, muitas partilhas enriquecedoras. Acho que está todo mundo aqui muito feliz, né? Todo mundo transbordando de felicidade. Esse conhecimento, nossa, nós agradecemos demais a presença do coletivo Narradores. Agradecemos a Pamela, ao Samuel, ao Mário por essa partilha maravilhosa. Nós da equipe L também agradecemos todo mundo aqui na oficina com a gente, acompanhando até o final. Agradecemos também a Vivi, a Mila também, que me ajudou muito, me ajudaram muito. Também temos que avisar para vocês que temos algumas oficinas na parte da tarde. Essa oficina ela vai ficar gravada e nós vamos disponibilizar no YouTube. Diga. Gente, posso aproveitar para fazer um outro convite? Pode, pra lógico. Quem não tá sabendo, hoje tem o encerramento do Econte. Tem uma palestra do Juliano Tierno, que é maravilhoso. Tem a apresentação do grupo Movência, que é do pessoal da UFLG, da Faculdade de Letras aqui. E eu tenho a alegria, a honra de fazer o encerramento com um espetáculo que eu amo, que é o Palavra-Chave. Dessa vez vai ser uma versão reduzida. É como uma visita de um beija-flor, então estão todos convidados e convidadas, vamos chegar juntos, vai ser uma alegria. Obrigado por tudo. Exatamente, todos convidados então para nosso encerramento às 7h da noite no YouTube. Muito obrigada a todos e a gravação vai ser disponibilizada lá também. Muito obrigada, pessoal. Gente, obrigada. Obrigada ao grupo coletivo. Foi muito, muito, muito prazeroso. Gratitude. Tá bom? Obrigada a vocês, gente. Convite um abraço. Também, hein, pessoal? Convite também, hein, pessoal? Fica o convite também para participarem dos nossos próximos encontros, que ainda haverão. Contem com a gente. Um abraço.
Tchau, gente.